Estamos de volta. Estamos de volta com a programação FLIS 2020. Parabenizo aqui o Inácio e o Vitor Ortiz pela maravilhosa mesa. A partir de agora, trazemos uma mesa que se chama, na verdade, Literatura Indígena, Cultura Ancestral na Escrita. Essa sala se chama FLIS Diálogos. Contaremos aqui com a Kitty Canário, que é a cantora e pesquisadora que mediará essa conversa. Mas antes disso, gostaria de deixar um recado que se relaciona ao Instituto Emimpumalanga. A gente reforça o nosso comprometimento com a tradição e a manutenção da cultura indígena, não só abrindo essa sala de diálogos e entrevistas, mas estando à frente de diversos projetos dentro do Médio Purus, também voltados para jovens, assim como chamamos de Vozes do Purus, na região do Médio Purus, na Amazônia. Além disso, acabamos de realizar também o Festival Indígena, onde toda a renda arrecadada foi destinada à aquisição de cestas básicas e produtos de higiene às comunidades do Médio Purus que estão sendo impactadas pela Covid-19. Então, eu chamo aqui para a mesa, nessa sala FLIS Diálogos, Kitty Canário, que é a nossa mediadora. Além de pesquisadora, ela é também cantora, ela é pesquisadora profunda da cultura indígena, que mediará essa mesa com os convidados. Aurita Tabajara, que nasceu num pequeno interior do Ceará, em casa, e ela nasceu pelas mãos de duas sábias parteiras, as avós Francisca Gomes e Antônia Portela. Primeira neta de avós maternos e, por essa razão, o nome ancestral Aurita, o qual assina suas obras literárias. E Cristino Wapchana é escritor, músico, compositor, cineasta e contador de histórias. Patrono também da cadeira 146 da Academia de Letras dos Professores, APL, da cidade de São Paulo. Boa tarde, Cristino. Boa tarde, Aurita. Vocês estão sem som. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Aurita. Tudo bem? A gente aguarda a Kitty Canário, já é parceira de vocês, que vai mediar essa mesa, mas ela vai entrar daqui a pouquinho. E onde é que vocês estão? Estão em São Paulo? Estão na Amazônia? Onde vocês estão agora? Estou em São Paulo. São Paulo? São Paulo, e você, Aurita? Hoje está fazendo 30 dias que eu voltei de São Paulo, estou na minha aldeia outra vez. E como estão as coisas por aí, com a Covid-19? As coisas estão complicadas, né? Muitos casos, mas a gente está tomando todos os cuidados que pode, a gente está tentando, né? Sim, sim, mas e você, Cristino, como está em São Paulo e notícias das suas aldeias? Bom, aqui estamos nos cuidando, tivemos um certo contato, minha esposa teve contato no trabalho com alguém que tinha, mas também depois do exame deu negativo, e lá nas comunidades foram muito afetados, 2 tios meus morreram, 4 pessoas da comunidade morreram, e o mês passado, um pedaço do mês passado, eu criei um grupo para que pudéssemos ajudar pelo menos com cestas de alimentos. Então, escolhemos os produtos e pedi que o líder da comunidade, que nós chamamos de Tuxaua, fizesse uma lista das pessoas mais necessitadas, e foram 42 famílias, e a cesta, o valor foi de R$170 cada uma, e durante quase um mês conseguimos o valor do transporte, e dia 19 foi entregue lá na comunidade as 42 cestas de amigos, colaboradores, e com a minha intervenção também. Mas hoje está um pouco melhor, mas a comunidade inteira, quase todos já pegaram o Covid e foi terrível isso. Uhum. Bom, eu desejo muita sorte
e proteção para vocês. Kit, acabou de entrar. Eu estava aqui só conversando inicialmente sobre os impactos da Covid nas comunidades da Aurita e do Cristino. Infelizmente, eles sofreram perdas e também acabei de anunciar a realização do Festival Indígena, que nós fizemos há 2 meses atrás, onde adquirimos, com a renda adquirida, nós conseguimos adquirir cestas básicas e vamos fazer isso até o final de novembro. Mas agora eu entrego a mesa para a Kit, cantora, além de cantora, pesquisadora profunda da cultura indígena e que vai mediar essa mesa com vocês. Agradeço imensamente a Aurita, a Cristino, pelo prazer de estarem aqui e poder dividir a ancestralidade da escrita indígena conosco e com todos os seguidores do Instituto Mapumbalanga que nos assistem agora pelo Facebook, pelo YouTube e pelo próprio site do Instituto Mapumbalanga. Obrigada. Obrigada, bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados. Quero dar um salve para os internautas que estão assistindo aí nossas salas durante essa tarde. Quero dizer também da minha alegria de estar com vocês aqui, com esse tema tão rico, sobre literatura e cultura ancestral indígena, né? Eu sou uma pesquisadora, mas profundamente envolvida com as questões indígenas, já de algum tempo, como a Ana falou, e gostaria de, inicialmente, fazer uma homenagem, gostaria que a gente pudesse fazer uma homenagem aqui aos nossos ancestrais indígenas que partiram, né? Que a gente pudesse, nesse momento, fazer um instante de silêncio por eles, por respeito aos seus conhecimentos, né? Por tudo aquilo que nos deixou, pelo legado que nos deixou, que nos deixaram, foram muitos anciãos, assim como muitas crianças têm sido levadas, não só nessa situação de Covid-19, mas em muitos outros momentos de luta pela vida. Ok. Então, voltando aqui à nossa sala, FLIS, Diálogo, Literatura e Cultura Ancestral Indígena, eu quero apresentar os nossos convidados, né? Já fui apresentada aí para as pessoas. Nós vamos tratar hoje, aprender um pouco, né, com os nossos convidados, como é tratada a ancestralidade indígena na literatura, como os autores constroem seus personagens, como tudo isso faz sentido hoje, se não faz sentido, se faz sentido. Enfim, nós estamos iniciando com Cristino, que está aqui do meu lado, né, aqui no quadrinho, e com a Aurita. A Aurita é do povo Tabajara, e o Cristino é Wapichana.
São dois povos que estão situados geograficamente aí no nosso país, quase que os contrários, né? Ele está lá no extremo norte, o povo Wapitiana está no extremo norte. Parte do povo Wapitiana vive no Brasil e parte vive na República Federativa da Goiânia, né? São quase em torno de 13 mil indivíduos, né? Aí nesse território há mais de 4 mil anos. Isso aí. Temos aqui a Aurita Tabajara, que é cearense, é do povo Tabajara, que vive aí nessa região oeste do Ceará, né? A oeste do Ceará. Estão ouvindo? Certo? E o povo Tabajara, ele é um povo que vive nessa região da Serra Ibiapaba. Estou certa, Aurita? Sim, aqui, do Ceará, sim. Isso aí. Isso aí. Então, como que vive nessa região, próxima aí a Crateús, que foi um lugar que nós estivemos com o nosso projeto itinerante, o Caravana das Artes, estivemos em Crateús. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu falei um pouco assim sobre os povos, né, de cada um dos nossos convidados e onde eles estão situados, e em uma das minhas pesquisas assim, sobre o Cristino, eu descobri que ele fala sobre uma coisa interessante, né, que eram povos que viviam em campos naturais. Campos naturais são realmente os territórios onde a gente tem a Mata Atlântica, né, no litoral, aí onde está o povo Tabajara, e lá na floresta, né, a região de floresta, de matas, também floresta amazônica, e outras. Então, todos esses espaços, né, a gente entende, e ao longo da nossa caminhada itinerante, e vendo, e ouvindo as pessoas, a gente percebe que são espaços de construção de conhecimento, né, onde a oralidade, né, a tradição oral, é extremamente importante, né, é forte, é o que tem sustentado, né, a cultura indígena, ou sustentou durante muitos anos, e eu me pergunto, assim, é uma pergunta para vocês, para a gente iniciar nossa conversa, né, como é que a literatura, ela serve para esse ambiente, né, onde a oralidade é tão forte e tão presente. A pergunta vai para os dois, tá? Eu libero vocês para falarem um pouco mais de vocês, aquilo que foi mais importante, né? Sei que são autores de livros importantíssimos, né? Estão, assim, utilizados, uma forma em vários ambientes de produção de conhecimento. Temos da Aurita, A Lenda do Jurecê, Coração na Aldeia, Pés no Mundo, Magistério Indígena em Verso e Prosa, né, que são obras das quais nós vamos conversar, com as quais nós vamos conversar, porque são livros vivos, né? E a Aurita também tem uma característica muito interessante, que ela é uma indígena, a única indígena cordelista, né? Escritora cordelista. E o Cristino, também, que tem obras interessantíssimas, como A Onça e o Fogo, que é uma narrativa super interessante, A Boca da Noite, né, também que vem muito, muito, muito fortalecer a nossa conversa. E ele está mostrando ali, olha, os livros, e ele tem uma história muito interessante de coordenador do NEARIM, que é um núcleo de escritores e artistas indígenas. Isso é um fato importantíssimo, eu acho, assim, para a arte indígena, para a cultura indígena como um todo. Então, com a palavra, vocês, para falarem um pouco das suas histórias e responder essas perguntinhas que estão implícitas nessa minha fala. Posso entregar a palavra para a Aurita, para fazer a gentileza de passar as damas, em primeiro lugar. Com licença, Cristina.
Na nossa aldeia tem sementes para plantar. Temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai. Uma falha. Está saindo, né? Quem nos permite aqui estar. Estão me ouvindo, né? Estou ouvindo. Eu sou. Boa noite a todos. Boa noite, porque já passou das 18, então para nós já é boa noite, né? Eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta, nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir, e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar, da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, essa mulher levanta, com letra e voz autoral, contra toda a violência por um amor ancestral de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher, nas histórias que ela ensina, me ensinou a falar que a mulher tem seu lugar, raiz que nunca termina. Luta do povo tabajara, né? E do Ceará, nasci e cresci aqui e morei 10 anos em São Paulo e esse ano, por conta da pandemia, eu precisei voltar. Então, hoje está com 30 dias que eu estou aqui de volta. Ainda não estou lá dentro do centro da aldeia, estou aqui na cidade vizinha ainda. Não entrei, mas vou entrar. Com certeza, em breve, né? Muito boa a sua apresentação, Aurita. Super bonita, emocionante. Cristino, fala um pouco de você. Bom, já falaram um pouco do trabalhos. Tenho 7 livros publicados, é uma carreira de 11 anos, pelo menos, do primeiro livro, Onça e Fogo, até chegar no A Cor do Dinheiro da Vovó. E eu entrei nesse meio literário a partir do Daniel Munduruku, que é um pensador, um filósofo, um camarada que tem um visionário, porque foi ele que criou o INBRAP, o Instituto Brasileiro, lá que trabalhava com a questão ambiental, e dentro do INBRAP tinha o NEARIN, que você falou, o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas, que coordenei por alguns anos, e dentro do INBRAP, a partir desse núcleo, foi criado os encontros de escritores e artistas indígenas no Rio, no contexto do Salão do Livro da FENILIGE, a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, todos os anos tem, e foi o Daniel que começou, foi ele que pensou nesse encontro de escritores, em trazer pessoas que, mesmo que não tivessem algum escrito, mas tivesse uma possibilidade, uma afinidade para escrever, para fazer ilustrações. E durante alguns anos tivemos apoios importantes, como o Instituto C&A, como a Fundação Ford, e
para poder trazer esses indígenas para passar pelo menos uma semana no Rio de Janeiro, onde, além de participar de seminários, tínhamos reuniões com editores, com ilustradores, com profissionais do livro, para que a gente pudesse entender como é que funcionava esse mercado, tanto na parte de criação, quanto na parte da diagramação, como era que era feito o negócio, qual era o percentual, como era que era a coisa dos direitos autorais. Então, foram encontros que, às vezes, conseguimos trazer 45 indígenas das 5 regiões do país, e, na época, quando o Daniel começou, há 18 anos atrás, tinha, oficialmente, menos de 10 autores indígenas, e, a partir de então, nós temos hoje, no mínimo, 55, 60 autores indígenas que publicam por editoras particulares. Nós estamos falando daqueles que publicam por universidade, por prefeituras, por outros projetos, vários coletivos. Nós estamos falando de autores individuais que têm um contrato dele com a editora. Esses encontros foram muito importantes, não apenas para alavancar criar novos autores, mas dar voz aos povos indígenas, porque cada um escreve falando do seu povo, da sua cultura, daquilo que crê, da sua espiritualidade. A Aurilene participou desses encontros várias vezes, foi nesse encontro que eu conheci a Aurilene. Então, Daniel Munduruku tem um papel importantíssimo nisso. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil também foi que abriu as portas para essa literatura dita indígena, e também foi nisso que foi aumentando esse leque de tantos livros, tem mais de 200 livros desses autores, e as universidades, escolas, governos foram adquirindo, e hoje nós temos uma voz mais ativa, porque as escolas estudam, a universidade tem muitos alunos que estudam autores, que estudam as obras, então isso termina dando uma visibilidade maior para os povos indígenas. E isso é muito importante, a gente tem que dar crédito mesmo, foi a partir do Daniel Munduruku. E eu vindo de Roraima em 2008, mudei para o Rio de Janeiro exatamente para trabalhar junto com ele nessa organização do Encontro de Escritores, mas também em diversos eventos em que a gente trazia alguns indígenas para participar aqui no grande centro cultural, né, no Sudeste. E hoje estamos com essa visibilidade. Cada um tem a sua linha, a Aurita tem a sua linha de cordel, é uma poeta. Nós temos a Graça Grauno também, que é também de Recife, que também é uma poeta extraordinária. Tem vários outros autores. Eu que escolhi não apenas trabalhar com histórias tradicionais, mas histórias, ficção, onde eu coloco a tradição dentro dessas histórias, ou histórias que eu vivi, colocando a minha tradição, a tradição do meu povo Wapixana, a assinatura do meu povo Wapixana dentro dessa literatura. E chegamos a um nível, como autores, um nível alto de competição, com o Prêmio Jabuti. Alguns indígenas têm o Prêmio Jabuti, Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Boca da Noite ganhou o Peter Pan na Suécia. Então, significa que não apenas estamos aqui, mas estamos com uma literatura que está se solidificando, uma qualidade incrível. Muito, muito incrível mesmo. E a importância dessa literatura, né, está a serviço, né, das academias. Isso é muito importante também. Assim como é importante que essa literatura esteja também lá nas escolas dos municípios e nas escolas das comunidades, né?
que essa obra, né, sirva àqueles que, de certa forma, inspiram. Por exemplo, nas escolas das aldeias, das comunidades wapichana, a tua literatura, os teus livros estão lá, estão servindo a esses jovens, essas crianças? Pouco. Primeiro, temos alguns problemas em relação a isso. Por ser um livro de uma editora, é comercial, tem todo o investimento que a editora faz, e quando se passa um livro para alguém, alguém tem que pagar. Uhum. O autor, nesse meio, é o que ganha menos. No máximo que você chega a ganhar 10%. Então, se eu dou um livro, eu tenho que ter pelo menos 10 que eu tenho que vender para poder doar. Então, é muito sacrifício. Então, o que eu posso, eu dou para a minha comunidade, pelo menos umas 3 comunidades têm, incentivos os educadores indígenas a comprarem, deixo o material numa banca lá em Roraima, e eles também têm que ter interesse em comprar, porque senão alguém tem que pagar, e realmente a gente que vive da arte não tem condições de pagar, e é comercial, como eu falei, e às vezes as pessoas perguntam, mas tem que fazer bilíngue, mas peraí, tem quanto que mora na tua comunidade? Quantos vão consumir? Vão comprar pelo menos 500 livros? Não, então eu não tenho como fazer isso. Entendo. Essa possibilidade. Então, a gente tem que ver os dois lados. Eu faço o possível que chegue na minha comunidade, em outras comunidades, e incentivo que os professores também comprem para exatamente... Isso não é uma ferramenta nossa, a leitura, a escrita, nós estamos nos adaptando ainda a isso. Então, as escolas, o governo federal é um dos responsáveis, o estadual é um dos responsáveis para levar essa literatura. E pela primeira vez, o Boca da Noite, esse livro, A Boca da Noite, foi adquirido pelo governo federal e chegou em Roraima, chegou acho que em todos os estados. Então, a gente, como autor, como gente, só isso não tem condições de distribuir livro, de fazer isso, aquilo, a gente não tem possibilidade alguma para isso. Eu entendo perfeitamente. Aurita, como você lida com isso também, né? Tem uma pergunta para você, que você fala que as mulheres, né? As mulheres falam por várias vozes, né? Você fala isso com muita propriedade. Junto a essa curiosidade, que eu estou tornando uma pergunta aqui para a gente conversar, queria que você falasse o que é que te levou a se interessar. Você falou no cordel, né, a se interessar pela literatura, né, e como as lendas são tratadas, né, por exemplo, a lenda do Jurecê, aqui por que intenção ela surgiu, assim, você passou ela para esse lugar do cordel, da literatura cordel? Ouviu? Estão me ouvindo? Estou. Eu sou contadora de histórias também, de histórias tradicionais do meu povo, né? Então, eu aprendi a ler e a escrever muito cedo. E como a minha avó é contadora de histórias, né, é uma das maiores contadoras de histórias daqui, hoje com 91 anos, né, parteira, benzedeira, mesinheira, e é uma das mais respeitadas contadoras de histórias daqui. Então, eu tive um desejo muito grande, desde muito cedo, de colocar essas histórias no papel, né? Eu falo assim, nós, principalmente aqui do Nordeste, nós indígenas, nós fomos obrigados a não falar a nossa língua materna, a nossa língua mãe, nós fomos proibidos. Então, nós aprendemos a ler e a escrever em português. Então, vamos usar isso ao nosso favor, no português. E a literatura de cordel é por conta que eu vejo essa escrita muito próxima da oralidade, né? E a oralidade é algo muito forte entre nós, povos indígenas. Por essa razão, eu vim também de uma família poética, né? Meu pai, meu avô, eu fui criada pelos meus avós. O meu avô era repentista, né? Era vaqueiro, e as toadas também
em que ele cantava, eu também escrevo, né? Já gosto muito de cantar as toadas que ele cantava. E quando eu falo que a mulher escreve com várias vozes, eu acredito nisso, né? Não é só eu que acredito nisso. As mulheres indígenas, quando a gente tem a nossa troca de conversa, nossas trocas de ideias, eu percebo isso fortemente. A mulher indígena escreve com a voz do universo, com a voz das plantas, dos animais, da água, do vento, do fogo, né? Cada um dentro do seu sagrado. Por isso que eu falo que a mulher escreve com várias vozes, e principalmente com a voz da ancestralidade, né? Então, nós não escrevemos só com a nossa voz, a nossa palavra ela tem poder, né? Através da escrita. Ela sumiu. Não estou vendo. Cristino, enquanto a equipe conserta isso para nós, ela falando sobre essa questão das vozes, da água, do fogo, das plantas, enfim, eu sinto que, né, você também tem no seu discurso literário esses personagens, né, dando voz a esses personagens, né? Isso é um costume, isso é uma forma de... Por que isso, né? Por que tratar dessa maneira nesse livro, por exemplo, da onça e o fogo? Porque os povos tradicionais, isso é geral, quando o passado, no início de tudo criou forma. Para cada povo existe um mundo diferente. A forma dele vir para o mundo é diferente. O meu povo veio do Sol e da Lua. A Lua e o Sol namoraram e criaram o povo Aptiana, brigaram e foram embora. Por isso que eles moram longe. E as histórias são exatamente para justificarem essas coisas. Então, para todos os povos, os bichos falavam a mesma língua, os seres falavam a mesma língua e faziam quase tudo juntos. Isso é muito natural para todos os povos. Então, essas tantas vozes, embora tenha acontecido tantos problemas que têm afastado o homem do bicho, essa magia finalizou por alguma razão, os povos tradicionais permanecem com isso, e com isso é que exatamente dá a ele toda a responsabilidade de cuidar do lugar que ele está, porque ele sabe que a árvore foi parente próxima, que a onça também foi parente, e tudo, que eles se casavam. O nosso povo tinha que casar, mas isso é muito comum entre os povos, que animais casavam com gente com os animais, e criavam-se história para isso, para justificar isso, exatamente para a gente saber de onde viemos, da nossa própria origem, quem somos, qual é a nossa participação no mundo diante dessa violência toda que tem contra a Mãe Terra. Nós chamamos de mãe porque é mãe é que dá tudo, não é... E tratamos ela como mãe, não tratamos ela como qualquer outra coisa. Então, respeitamos ela. É inacreditável o que se fazem com a terra. Alguns chegam até a chamar de maldita, que tal, mas o fato é que é como eles ferem, sem nada, eles não têm nada com a terra, não tem nada, vai lá, destrói, põe aquelas correntes gigantes, vai quebrando, derruba e tal. Isso, para a gente, é como se você chegasse na tua casa e tua mãe estivesse fazendo alguma coisa para você, alguma alimentação, alguma coisa, e de repente chegasse dando pontapé na tua mãe, espancando a tua mãe. Então, o que fazem é exatamente espancar a terra. Então, eu não sei muito o que as pessoas pensam, porque imagino que o quanto de seres vivem nesse lugar, e alguns seres que só vivem ali, e eles acabam com isso como se, por causa de dinheiro, por causa de papel, e aí, com toda essa truculência, com toda essa violência, e termina que tudo que nós utilizamos aqui, tudo que nós usamos é desse planeta. Por isso a necessidade de cuidar. Ninguém usa nada de fora do planeta.
Não tem ainda nada que possa ir. Você sai daqui para 9 mil metros, 10 mil metros, está com frio de 70 graus, você não consegue viver assim. Foi para a Lua, lá tem 70 graus também de calor, 90 graus. Você vai lá para Marte, tem mais 70, 90. E a distância, você não consegue plantar. Então, o que nós temos que cuidar dessa nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, um cara que eu admiro muito, um ser extraordinário, diz que a gente precisa cuidar dessa casa comum. Como gente que somos, e temos que nos respeitar como gente, respeitar e cuidar daquele que não perdeu a fala, mas está ali, vive e nos ajuda a nos manter como o Wapchana, como o Tabajara, como o Munduruku. Isso mesmo. Muito, muito importante sua fala nesse momento, né? Onde a gente está passando, onde a luta pelo território hoje é não só uma luta dos povos indígenas, né? É uma luta hoje pela floresta, é uma luta do mundo, dos humanos, da humanidade. A humanidade hoje se volta para essa necessidade de cuidar da sua casa, da sua morada. Né? Só que a gente tem aí vários outros problemas, empecilhos, né? Desafios para vencer, até que a gente tenha a estrutura para chegarmos nesse lugar, né, de povos humanizados, né? Precisamos aprender com os povos indígenas. Os povos não indígenas precisam aprender com os povos indígenas, né? Precisam se tornar mais abertos e sensíveis à natureza, né? Aquilo que compõe nosso planeta. E entender que são os povos indígenas que cuidam do nosso território, que cuidam das nossas florestas. Por isso, a importância, né, de vitalização das línguas, né, dos povos originários, né, com essa intenção de fortalecer os jovens e as crianças que saem de suas aldeias, né, se desaldeiam em busca, claro, de conhecimento, de oportunidades, porque é um anseio, é um mundo diferente, é a internet, é o celular, então são muitos chamados de fora, e é preciso que na educação dessas crianças lá nas aldeias, ainda na educação básica, sejam fortalecidos nesse pertencimento, né? E valorizados, entender o valor que tem estar naquele lugar até aquela idade, e manter os rituais, né? Os rituais de passagem das fases. Nossa civilização fora aqui, vamos dizer assim, do não índio, perdeu isso já de muito tempo, né? Não se passa de uma fase para outra com nenhum significado diferenciado, né? Assim, se Cuidar tem... do mundo, é uma responsabilidade humana, não é uma responsabilidade indígena Claro que não. ribeirinho, do quilombola, não é uma responsabilidade humana de todos. Exatamente. E a educação, como nós temos uma educação diferenciada, nós temos, assim, os indígenas no Brasil inteiro, conquistamos o direito de ter uma educação diferenciada, e nas escolas indígenas, a maior parte dos professores, pelo menos em Roraima, 99%, são educadores indígenas, são professores indígenas que a maioria já tem curso superior para trabalhar com os indígenas, e tem essas aulas tradicionais em que os mais velhos são contratados, independente se fala português ou não, para ensinar língua, para ensinar história. A maioria das comunidades lá em Roraima, a escola é como se fosse uma organização, e ela tem uma roça, e quem cuida da roça são os alunos, são os professores. Então, essa educação diferenciada exatamente para não perder essa tradição. O celular já chegou, a TV já chegou, tudo já chegou, na maior parte das aldeias, não são todas, a gente tem que falar sobre isso, que não é generalizado. Algumas aldeias aceitam, outras não aceitam, mas as pessoas têm que entender o seguinte, que nós, como gente, ninguém está usando aqui no Brasil a roupa que o português chegou aqui. Ninguém está usando.
algum outro povo indígena continua usando as roupas dele tradicional. Então, significa que nada está parado no tempo, nada, tudo, por isso que o mundo gira, tudo está em constante movimento. E qualquer coisa que foi feito, Kitty, foi feito para o bem ou para o mal da humanidade. E se foi feito para a humanidade, eu, como humano, tenho o direito de utilizar, independente se eu sou japonês, se eu sou alemão, se eu sou Apixana, Tabajara, Munduruku, isso não importa. É para a gente. Então, como gente, eu tenho o direito de usar e não estranhe. Isso é um absurdo, gente, achar estranho que outra gente está utilizando uma coisa que seja talvez uma coisa melhor do que ele tem e por ser de um outro povo acha que não deveria. Bobeira, isso aí tá... Bobeira, isso aí está fora de cogitação. Inclusive, uma das nossas ações junto aos povos do Médio Purus foi exatamente fazer com que os jovens, né, pudessem utilizar a tecnologia, né, para divulgar e dar visibilidade à cultura local, à cultura indígena local, ao trabalho realizado pelas lideranças indígenas, à educação diferenciada. Então, o Instituto, né, na região de Lábrea, lá no Médio Purus, onde vivem os povos Apurinã, Palmari, Jamamadi, Jarauara, Zeni, Baniwa. Então, nós nos relacionamos com esses povos, assim, a nível de frequentar, em alguns momentos, festas, como eles chamam, festas, né, que são acontecimentos culturais, onde você vai aprender um pouco sobre aquela gente. Então, o povo Palmari promove todos os anos o Campeonato da Língua Palmari, onde as histórias, todas as aldeias daquela região, à margem do Purus, eles trabalham durante o ano as lendas, as histórias contadas de cada aldeia, e numa data do ano, eles se encontram numa aldeia única, todos os parentes vão para lá, e aí é feito o campeonato, para que os mais novos, né, aprendam a importância que é ser palmari, a importância da língua originária para os povos palmari. Então, lá você pode ouvir a canção, a lenda e a dança, o movimento que é dado, tudo com muito carinho, muito tratamento, né? Com organização. Eles se organizam em equipes e apresentam toda a parte da cultura, tanto a culinária quanto o grafismo, né? E a contação das lendas é feita assim, cantada. É uma coisa interessante, porque eu soube que você também é cantor, né, Cristina? Você é músico. São histórias. Quando você fala lenda, Kitty, quando você fala mito, parece uma coisa que nunca aconteceu. Não existe, né? Mas existe. Isso perde a magia, a força que a história tem. Por isso nós acreditamos que não são lendas, não são nada disso, são histórias. Aconteceu. Histórias. A onça foi pintada, está aqui, ó. A onça foi pintada porque ela brigou com fogo. Então são histórias. Se você fala como lenda, parece que perde. É como se falar tribo e não povo. Tribo não tem... Então, claro. Que bom aprender isso com você, Cristino, porque, assim, a lenda, ela sempre traz um pouco da verdade da história, né? Eu não sei por quê. Não tem a força da história. Não, mas não tem a força da história, certamente. Eles contam como uma história, né? E tratam, quando eles se referem a isso, não sei se por esse desconhecimento, tratam como uma lenda. Vamos contar uma lenda, um mito, como se fosse algo que, como você disse, né, que não é real, sabe? Que está distante. É como se fosse assim, a tradição é algo velho, né? Sim. A ancestralidade é coisa velha. E não é isso, né? Deixa a Aurelane falar. É isso. Eu tô querendo passar a fala para ela sobre também essa questão, né? Porque eu tratei aqui, ela fala assim, a lenda do Jurecê. Vamos pegar daí essa conversa? Porque ela chama a lenda de Jurecê. Você falando isso, a gente já vai chamar de a história de Jurecê.
Pois é, na verdade, eu não sou uma estudiosa sobre essa questão da lenda, né? As histórias para nós, como o Cristino falou, são histórias que nós acreditamos que elas existiram. Então, a lenda do Jurecê, esse livro ele ainda não está impresso. É um livro que foi escrito já tem mais de 2 anos, mas eu não tive a oportunidade de publicar. Então, agora na pandemia, uma amiga, a Julie do Rico, né, que é uma grande incentivadora, escritora do povo macuxi, ela me deu a ideia da gente fazer uma campanha, né, porque eu estava em São Paulo, precisava voltar para cá, para a gente disponibilizar em PDF para poder me ajudar a voltar. Mas, na verdade, eu não quero que ela fique a lenda do Jurecê, vai ser a história do Jurecê, né, quando for impresso. Né? É muito bom você ter tocado nessa questão. Porque, na verdade, as nossas histórias que nós contamos, né, não são histórias... Se foram inventadas, assim... Como que foram inventadas? Nós acreditamos que elas existiram. Por exemplo, o povo do Cristino tem a história da onça que foi pintada porque brincou com fogo. Nós temos a história da onça pintada porque nós acreditamos que a onça pintada é a protetora do povo. Até eu estava numa live anterior e contei essa história da onça pintada que é protetora do povo tabajara. Já é uma outra história, já é uma outra forma de acreditar, né? Que a onça, o que a onça pintada significa para nós. Então, é muita sabedoria envolvida nas histórias de todos os povos, né? Quem acredita que veio do fogo, aí esse outro povo também acredita que veio do fogo, mas já é de uma outra forma. Então, são histórias, como o Cristino fala muito bem sobre isso, para explicar sobre o nosso sagrado, sobre as coisas do mundo, sobre as nossas... né? O que é sagrado para nós. Né? Nós temos a história da água. Por que a água é sagrada? Né? Por que o fogo é sagrado? Por que a gente pede licença antes de entrar num rio para tomar banho? Né? Eu conto essa história também, que nós acreditamos por que a água é sagrada. Nós precisamos explicar para nossas crianças, falar para as nossas crianças, como nós aprendemos com os nossos velhos, por que a água é sagrada? Por que nós chamamos o fogo de perdão, por que nós chamamos o sol de tataravô? Né? Que eu também escrevi uma história falando por que nós chamamos o sol de tataravô, né? Então, são mesmo para explicar por que é sagrado para nós, e nós precisamos respeitar esse elemento, como precisamos acreditar e respeitar na história que é contada sobre. Né? A história do meu nascimento, por exemplo, é uma história que me chamou a atenção desde muito criança, quando a minha avó me contava, ainda conta até hoje, como foi a forma do meu nascimento. Foi diferente das outras crianças, porque eu chorei na barriga da minha mãe, e eu acredito nisso. Eu não ouvi, mas eu acredito, porque é a minha avó que está contando. Eu chorei na barriga da minha mãe com 8 meses, então eu fui uma pessoa esperada, as ervas foram diferentes na hora da defumação para o meu nascimento, tive que tomar o primeiro banho em rio de água corrente, tudo por conta de que eu chorei na barriga da mãe. E aí toda essa história traz o meu nome. Com todos esses acontecimentos, gerou o meu nome de Aurita, que significa pedra de luz. Aura é de luz, de ouro, Ita é pedra. Né? Então, são histórias assim que a gente conta, eu conto com maior orgulho e acreditando imensamente que foi verdade, que é verdade, né? Que foi essa história, a história do meu nascimento, que fez nascer esse coração na aldeia e pés no mundo, né? Que é um sonho desde os meus 9 anos de idade, que se concretizou-se só em 2018. Como o Cristino falou, eu fui uma das participantes do encontro de literatura no Rio de Janeiro, pela Finilins, né? Que o Daniel era quem... Foi quem, a primeira pessoa aí que achou a gente aí perdido pelo Brasil, né? Eu morava aqui no Ceará e eu já acompanhava o Daniel pelas redes sociais, né? E aí ele me falou sobre o encontro, eu escrevi o texto, aí depois fui chamada, e desde 2007 que eu participo desse encontro, sempre quando acontece
no Rio de Janeiro. O Daniel também foi um dos maiores incentivadores, na verdade, para mim, uma das maiores referências assim, dentro da literatura, né? Sim. E, olha, eu sou uma tabajara tímida que quando eu começo a falar, eu não paro, viu, Kitty? Mas isso é bom, Aurita. Isso é ótimo, porque a gente vai ouvindo você e vai entrando, certo, na tua história, né, com toda essa força que tem a tua voz, né, essa voz forte, né, eu ouvi você cantando uma coisa muito bonita, achei bonito, viu? Eu entendo também essa parte da importância do Daniel para todo esse movimento literário indígena, é algo, assim, bastante visível, né? Eu também tenho livros dele, assim, tem sempre uma fonte que eu busco para conhecer, né? Para me inspirar nos meus planejamentos, assim, e vejo que os saberes indígenas hoje estão cada vez mais presentes nas conversas, nas falas, né? Nos encontros que a gente de vez em quando tem nas comunidades, nas escolas. As pessoas costumam se interessar por isso por conta da obrigatoriedade, né, de colocar isso dentro das escolas. Mas a forma como isso deve ser feito, né, como que isso vai chegar e vai atender às demandas e aos anseios, né, é que a gente precisa ter cuidado. Acho que a grande importância do trabalho do Daniel, de todos os escritores, né, todos os autores indígenas, fazer com que seus livros possam chegar nas instituições de ensino também. Não só para o público pagante, mas criar políticas públicas, né? É isso que a gente tem a maior dificuldade no Brasil, criar políticas públicas na educação, né, que atenda a esses anseios. A educação escolar indígena é uma luta constante, né, dos encontros, as CONEIs, tudo isso é voltado para buscar qualidade de ensino, colocar a ancestralidade dentro da realidade das pessoas, para que elas tenham esse sentimento de humanidade que o Cristino falou, né, de que todos nós, humanos, temos que nos cuidar e cuidar do lugar que a gente vive, né, que é a nossa casa. Lembrando que a gente... Desculpa, Fala, lembrando que nós também temos referências, outras grandes referências, mulheres indígenas, né? Temos Eliane Potiguara, né? Temos a Graça Graúna, né? Que são grandes escritoras e defensora da cultura, né? Tem a Julie do Rico, tem a página no Instagram, que é a página Leia Mulheres Indígenas, né? Que está bombando aí. Então, temos... Eu acho ainda muito pouco as escritoras indígenas que têm livro publicado, mas a gente já tem um caminho bem andado, né? A luta continua e a gente não pode perder essa vontade, esse desejo, e estar sempre com a nossa ancestralidade adquirindo forças para poder escrever e contar sobre o nosso povo, deixar escrito, porque um dia a gente sabe que a gente vai partir, né? E deixar escrito para não ser mais o não indígena falando sobre a gente. Nós sabemos escrever e sabemos ler, então vamos escrever. Escrever não é fácil, publicar é mais difícil ainda, mas a gente continua na luta, né? Não podemos desistir jamais. Jamais, isso mesmo. Cristino, eu vou passar a palavra para você. Eu acho que a gente queria saber da equipe, né, se a gente já passou muito tempo, ou se a gente ainda tem tempo, quanto de tempo nós temos para continuar nossa conversa. Começamos às 18h30, ainda temos um tempinho aí, né? Então, eu gostaria que o Cristino falasse um pouco sobre essa fala da Aurita, né? Sobre essa responsabilidade, né, que tem os escritores indígenas hoje, né, de contar a verdade, contar a história verdadeira, né? A história desse Brasil, desde o começo, foi contada e mal contada, né? A gente sabe disso. Se chamam de colonizadores aqueles que realmente invadiram nossas terras, né? Destruíram
nossa cultura, foram inventando formas diferenciadas de se expressar, né, trazendo uma outra cultura, impondo uma outra cultura, né, desrespeitosamente. Então, não é assim, não creio, não é nenhuma novidade, né, e nem eu vejo assim como assustador, eu vejo que é assustador, mas não é novidade ver que as coisas não estão acontecendo como deveriam, né? Assim como a música, as linguagens artísticas não estão sendo bem tratadas nas escolas, também a literatura, enquanto expressão, né, das culturas, das diversidades, das identidades, também não estão aí também no lugar adequado, no caso, né? E a luta continua, como diz a Aurita, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Agradecer o convite que vocês fizeram aí, que eu não agradeci ainda, o Instituto Mupamalanga. Malanga. Isso. E nós não temos representantes. Como a gente vai mudar se a gente não tem representantes que lute pela gente? Só temos uma indígena, que é deputada federal. Não temos um senador, nunca tivemos um senador. Você vai nas assembleias legislativas, raramente tem um indígena. Você vai na vereança, é que tem um ou outro, mas você não tem representante. Como é que você vai conseguir mudar as coisas se você não tem representante? Você vai lá, só tá só os brancos lá. Um ou outro negro, um preto, mas então quem está no comando é que dá as ordens, dá as cartas. E sempre foi, e vai acontecer assim. E essas pessoas não são humanas o suficiente, inteligentes o suficiente até, para entender que todos são necessários e que é essa classe menos favorecida, pobre, que mantém esse país. Sabe uma coisa que eu fico muito irritado? É quando ficam me falando de princesa, da rainha da Inglaterra, que não sei quem. Pro cacete a rainha da Inglaterra. Ela nunca trabalhou na vida. Porque tem que ter milhares de pessoas, milhões de pessoas, para ficar trabalhando para uma família, para viver naquela coisa toda, e o povo passando fome. Isso é uma falta de desumanidade, sem tamanho. Isso é parecido até com o Holocausto. Imagina, é terrível isso. E o poder público é parecido também. Então não está ligando para nada. Por isso que os pequenos, as organizações indígenas se reúnem em grandes grupos para buscar força, chama o governo para conversar, chama as prefeituras para conversar, chama o Ministério Público para conversar, o Supremo para conversar, para poder falar, nós estamos aqui, somos gente, vocês não podem massacrar a gente, nós estamos aqui há milhares de anos. Bom, é um desabafo. Quanto a Aurita falou sobre ter poucas autoras indígenas, durante a minha experiência no Encontro de Escritores, tentamos muitas vezes levar mulheres, mas as mulheres são mais complicadas de levar, delas irem, porque normalmente elas têm mais tarefas que os homens. Elas têm filhos, dão aula, tem muitas responsabilidades que os homens não têm, ou um ou outro tem. Então fica difícil delas saírem dos seus locais. Então foi uma das maiores problemas que tivemos de trazer autoras ou mulheres para participar desses eventos, exatamente por causa disso. Porque elas falavam, não, tem isso, eu não posso ir, não posso. Então não foi vontade nossa, minha, do Daniel, que dirigimos o encontro, de trazer mais mulheres, mas está surgindo, está valendo, está correndo, temos que correr. Isso tem que ser também uma coisa muito pessoal. Se eu não correr atrás daquilo que eu quero, que eu desejo, que eu almejo, seja por mim, seja pela minha família, seja pelo meu povo, seja pelo meu país, ou pelo mundo, não vai acontecer nada. Então, a gente tem que dar os primeiros passos. Sim. E estamos dando, né, Cristina? E apesar de não serem passos muito largos, né, mas são muito significativos, né? Sempre muito significativos. Acho que o trabalho das lideranças indígenas hoje são fortes
E a gente sabe que o processo não é rápido, não é de um dia para o outro, né? A gente vai ter que esperar um pouco até que isso faça valer nossos desejos, nossa força, nosso desejo de mudança mesmo, nosso desejo de igualdade, não digo, porque ninguém é igual a ninguém, mas de equidade, de equilíbrio, né, entre as possibilidades, né, as pessoas precisam ter possibilidade de serem pessoas, realizar seus desejos, seus sonhos, serem profissionais realizados naquilo que escolhem para ser um povo com visibilidade, com as suas cores, com o seu grafismo, com sua luz, né? Eu vou passar a palavra aqui para a Aurita, porque ela também é terapeuta holística, né? Ela me falou disso e gosta das folhas. Isso também são assuntos da ancestralidade, né, Aurita? A cura. A gente está nesse momento, eu queria ouvir você sobre esse assunto aí. O que é que você me fala sobre sua experiência como holística? Que gosta das folhas. Como a minha avó é mesinheira, né, benzedeira, conhecedora das ervas medicinais, desde muito cedo eu sempre, assim, fui muito próxima, né? E aí, quando eu fui embora para São Paulo, que eu vi lá a questão, uma placa lá escrito seja um terapeuta holístico, essa palavra me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar para saber o que era, fui até o instituto, e aí me interessei e fiz o curso como para terapias holísticas, né? Um curso de 2 anos, com todas as técnicas chinesa para ervas medicinais. E aí me tornei uma terapeuta holística, na verdade, com muitas técnicas que eu já sabia, que a minha avó já aplica, né, cuida das pessoas nessa questão da cura através das plantas medicinais, e lá eu aprendi no curso. Aprendi não, eu já sabia, né? Eu acompanhei a cadeira do curso para poder ter lá no certificado, e foi muito interessante para mim, porque, como assim? Nós já praticamos, por exemplo, a massagem com ervas, que no curso se chama massagem com pinda chinesa. Só mudou o nome, mas nós já praticamos, que é a massagem com ervas, né? A gente faz o estudo do o que a pessoa está sentindo, qual é a raiz do problema, porque a terapia, assim, essas massagens com ervas medicinais, tratamento com ervas medicinais, não é para adormecer uma dor, é para arrancar pela raiz a dor, né? Então, a gente precisa saber de onde essa dor está surgindo, pode ser uma dor na cabeça, mas o problema esteja no pé, né? Para poder arrancar essa raiz através das plantas medicinais. Aí a gente estuda para saber qual é a planta necessária para ser usada na pessoa, qual é a pedra, porque eu faço também massagem com pedras, né? Com pedras de cristais, né? Vem aí a questão dos chakras, que para mim foi algo novo no curso, porque a gente já fazia, mas de uma outra forma, né? E foi muito bom, muito rico para mim essa novidade da terapia holística em São Paulo. E foi uma coisa que me deu assim, vida, né? Durante esse tempo que eu fiquei em São Paulo, nessa questão de ficar mais próxima da minha ancestralidade, que me, sabe, porque eu tenho uma longa história, a minha história em São Paulo, eu entrei em depressão, então foi o que me tirou da depressão. E, enfim, é uma coisa que me deixa muito feliz, né? É cuidar das pessoas através das plantas medicinais, e é um projeto que eu tenho aqui no Ceará também, aqui na aldeia, nessa minha volta, cuidar das pessoas agora com uma novidade, com outro nome mais chique, né? As pindas chinesas, a massagem com cristais, enfim, minha avó achou muito interessante. Quando eu cheguei, que fui contar para minha avó dava risada, minha neta, mas são coisas que a gente já conhece, avó, mas no certificado precisa ter um nome científico, ela disse que é um nome, como que ela chama? O nome da cidade. Precisa ter o nome da cidade, avó, precisa ter o nome. Mas foi um aprendizado muito rico, né? Conhecer outras pessoas de outras culturas diferentes, enfim.
Foi muito gratificante, muito rico, né? A gente precisa desses conhecimentos para poder agregar os conhecimentos que a gente já tem, que eu chamo isso de troca de conhecimento entre o povo indígena e os não indígenas, né? A gente só precisa aprender que essa troca precisa existir com mais respeito, né? Eu digo com mais respeito, não generalizando, porque muitas pessoas respeitam, sim, a cultura indígena, se aproximam, sim, porque realmente querem ter um conhecimento para ajudar na divulgação, nessa nossa caminhada, mas ainda falta muito as pessoas respeitarem a cultura indígena, a cultura de cada povo, deixar de generalizar, dizer que o índio é tudo igual, né? Como diz o Daniel Munduruku, essa palavra não diz quem nós somos, ela nem existe para nós somos povos, sou Tabajara, o Cristino é o Apixana, ele é Munduruku, e para isso, as pessoas, a gente só respeita muito bem aquilo que quando a gente conhece. Então, eu ainda escuto muita gente falar nessa questão do índio, o índio é tudo igual. Não, minha gente, não é tudo igual. Eu sou do Nordeste, sou do Ceará, sou tabajara, vivo numa região totalmente diferente, lá do Apixana, em Roraima. Os nossos costumes, as nossas tradições são diferentes, os nossos grafismos, as nossas danças, nossa alimentação. Aqui nós somos 14 povos no Ceará, são 14 povos com culturas e tradições diferentes. Imagina o Brasil inteiro, né? Imagino sim. É muito rico, é imenso, são mais de 370 povos, né? 270 línguas também. Então, a gente tem aí uma diversidade enorme, coisas. Nós teríamos aqui, gente, se tivéssemos tempo, poderíamos conversar muito mais, né, Cristino, né, Aurita? E aí poderíamos, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu tive duas ideias aqui, uma de passar a palavra para vocês nos darem, a gente se despedirem dos nossos internautas, né? E se tiver um tempinho, ou cantar alguma música, porque eu sou musicista, eu também toco violão, também componho, minha pesquisa está muito voltada para as sonoridades, por isso esse interesse pela língua, pelo povo. Eu gostaria, então, de agradecer aqui, eu finalizo nosso encontro assim, né? Agradecida, feliz de ter participado, de tê-los aqui, e passo assim a minha palavra para vocês. Se quiserem cantar, se quiserem falar, se quiserem contar qualquer coisa do seu coração para nós, estamos aqui para ouvi-los. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou finalizar primeiro para o Cristino cantar no final. Tá ótimo. Aí que eu gostei, viu? Gostei. Desculpa, eu te cortei, né, Kitty? Desculpa. Não, de jeito nenhum. Pode continuar, Rita. Eu gosto mesmo, quero mesmo ouvir o Cristino. Vamos lá. Eu quero muito agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu soube o tamanho que é esse encontro. Nossa, estou ficando chique, né? Quero agradecer demais pelo convite, a vocês dois por essa roda de conversa, né? Aos internautas que tiveram paciência de ficar com a gente todo esse tempinho, né? A gente não está no momento presencial, mas a tecnologia proporcionou isso para a gente, né? E eu quero encerrar com um canto que para nós é o canto sagrado. Oh, meu pai Tupã, o que vamos fazer para tê-la de volta aqui em nossas mãos? Oh, meu pai Tupã, o que vamos fazer para tê-la de volta aqui em nossas mãos? Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, viu, Aurita? Muito obrigada a você. Muito obrigada a você e ao seu povo e a todos os ancestrais que estão aqui também presentes nessa nossa live, nossa sala online. Cristino. Obrigado ao público que está nos assistindo. São sempre encontros riquíssimos. Estejam sempre atentos com outros autores.
um momento muito complicado para todos os artistas, não tivemos apoio algum do governo, a gente está no modo de sobrevivência mesmo, aquela no limite, mas sem arte esse mundo não existiria, sem música, sem a poesia, sem as nossas histórias, esse mundo não existia. Então, que valorizem um pouco mais esses seres iluminados que fazem o mundo sorrir, traz alegria para esse mundo. Eu vou cantar, obrigado Cat, obrigado Ana, Aurita. Eu vou cantar uma música minha então, chamada Sonho, Guarzão da Ona e Mapchana. Samorutundu Mawan Karnanda Uti Ainda Wamacha Uminha Abinaku Karunya Naik Parichau Beia Marjado Susumi Muito caminhar, mexer de pano, Uiarara, cozinhar o sul do quintal, abrinha, me mistiar. O público cozinhar, tudo tinha, e tu tinha, a gente dança boa, tá na. O arco toma o quente, mas tem que bancar na equipe. O amar força da UAMI, o material que o amar compartilhei, o nado bem, foi teu que eu citei, Chapalão. E assim, ao som desse violão maravilhoso do Cristino, nós pedimos os nossos internautas e agradecemos mais uma vez a presença de vocês dois aqui. E não pode continuar tocando. Estou falando com você no fundo, é muito linda a sua canção. Obrigado. Melodias. Muito lindo. Em breve nós estaremos juntos novamente. Vamos esperar essa oportunidade. Estarmos juntos outra vez. Pronto? Pronto, gente. Tchau, queridos. Gostei demais de estar com vocês. Instituto Mapmalanga agradece. Obrigado. Tchau. 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 Podemos ir embora? Olá, gente! Tudo bom, Luciana? Bem-vinda novamente, agora para a reta final. Pois é, eu aqui de volta, né? Estive na parte da manhã acompanhando a programação que foi intensa, acompanhei a programação da tarde, vendo esse momento agora tão especial, estou emocionada aqui com essa sala de literatura indígena,